cheirinho. Isso aqui é um assunto que ninguém tá rindo. Você tá vendo alguém rindo? É um assunto sério. Ninguém tá rindo. Tá rindo? Já lá o ali. Ninguém tá rindo. Por que tem que estar com uma coisa de gozação aqui? Né? Ninguém tá rindo. Todo homem é chato porque fica difícil de entender as mulheres, porque elas são difíceis de ser entendidas. Por isso que eles ficam chatos de tanto tentar entender. Encerra. Quer falar mais alguma coisa? Ou tá bom? Bom dia para todos. Isso aqui é a doença psiquiátrica. Vocês querem entender a doença psiquiátrica? É uma confusão só. Doença psiquiátrica. A doença psiquiátrica é tanto... É assim, conforme eu posso falar com vocês, é a dimensão assim que a gente é desconhecida, entendeu? É um sofrimento que não tem origem. É um sofrimento que procura as pessoas, os grandes sábios, os grandes cientistas, os grandes médicos, até mesmo procuraram saber o que era loucura. Mas só quem pode dizer o que é loucura é o próprio louco. Porque ele já é louco. Entendeu? Ele nunca vai descobrir porque eu já tirei 2 chapas da cabeça computadorizada. Não acusou nada. Da onde vem a loucura? Ninguém sabe. E ninguém nunca vai saber. Tudo era muro. Era muro, cara. Porra, eu moro aqui há praticamente a minha vida toda. Eu tinha, de repente, aquela rejeição pelo hospital. Eu não passava, quando estava passando aqui pela rua, assim, passando pela calçada do hospital, atravessava. Porque tinha aquele mito formado, né, que, porra, chegava doido, porra, né, aqui dentro era só, né, um agredindo o outro, né. A ideia que o pessoal antigamente fazia, como era no hospício, né? É só nego amarrado, só nego, de repente, agressão 24 horas, né? Então não passava pelo portão do hospital, aquele muro mesmo, altão de cimento, né? Porra, o que tem aí atrás, né? Você ainda ouvia falar, já não é nada disso, né? Agora tudo é grade, tudo aberto, né? Claro que tem aqueles que precisam, de repente, de uma emergência, né? Chega em crise, de repente, às vezes muito delirante, né? Falta até, de repente, de um tratamento adequado, né? Mas depois que vai conseguindo resolver, tu vê que é tudo gente igual a mim, igual a você, igual a todo mundo aí, entendeu? Quando a gente tem que falar, de repente, alguma sacanagem, a gente fala, né? Pô, né? Deixa o cara... brinca, saca? Que é livre, é um homem igual a mim, entendeu? Pô, né? Importa que tenha patologia tal, que é esquizofrênico, que é oligofrênico, que é psicótico, que é neurótico. É gente, cara. É gente. Começou assim, a gente não tinha nem comida. Não tinha comida, não. Você comia o que sobrava... No início, comia o que sobrava dos internos. Aí, se não sobrasse, ficava sem comida, era mó briga, né? Era enfermaria, você se internava e tinha alta e ia pra fora. Eu me lembro com as minhas primeiras internações, eu ficava em casa, tomava o remédio e ficava dormindo o dia todo. Tô me desligando mais do EAT, mas já foi muito importante pra mim, sabe? Entendeu? Já foi muito importante porque na sociedade fora a gente não tem espaço, né? Até pra conviver. Eu vou fazer vestibular, vou ver se eu faço vestibular. Entendeu? Já estudei no fundão. Eu comecei em engenharia química e passei para matemática. Aí agora eu vou ver se eu faço vestibular de novo, para matemática de novo. Eu me sinto bem para dar aula de matemática, até 2º grau, mas eu não tenho diploma. Então, quer dizer, eu tô voltando a estudar mais pensando em pegar o diploma para mim ser um concursado do estado, município, entendeu? Que aí eu já tiro a preocupação financeira, né?
eu fui me envolvendo na psiquiatria muito paulatinamente. Aquele negócio, a Anísio me chamou para trabalhar na psiquiatria. Eu falei, pô, vou trabalhar isso, vou ganhar um dinheirinho, enquanto não vingo ganhar meu dinheiro com a arte, que era o que eu mais gostava, né? E eu me lembro que eu estava no museu quando recebi um pedido para me apresentar no hospital. Eu sempre trabalhei no museu. Eu não tinha pretensões de ser um psiquiatra clínico. O negócio que eu tinha que se apresentar amanhã. Eu me apavorei, né? Quando me apresentei, eu acho que por uns 4 dias consecutivos eu ia entrar na enfermaria. Eu me sentava ali na quadra e chorava compulsivamente, né? Que destino eu tive, né? Tinha filha pequena, não podia dizer assim, não quero mais esse emprego. Em 84, teve um concurso, no regime militar ainda. Primeira abertura, início de abertura do regime militar, foi dado o ministério o primeiro ministério mais de esquerda foi dado para a saúde. E aí eles resolveram, como estratégia política, dar uma abertura nos manicômios, né? A instituição asilar era meio que uma metáfora do que acontecia no país e tal, né? Me impressionei muito quando eu comecei, porque eu não conhecia. Vim fazer o concurso por... vou ver qual é. Nunca fiz concurso público, vou ver qual é. E éramos 6. As 2 únicas medrosas que passaram. Assim, o primeiro dia que eu entrei pelo pátio. Primeiro dia que eu entrei na enfermaria, porque antes era tudo flores, né? Fomos recebidos pela direção, tudo bonitinho e tal, só passeávamos e tal. Mas no dia que disseram assim, olha, você está lotada na M1, agora vai lá visitar. Vá lá, né? Aí ninguém veio comigo, vá lá visitar o seu setor. Eu entro pelo pátio, não sei quantos homens ali confinados a me pegar, assim, eles queriam contato, não era nada sexualizado, não. Era contato. Quem é a senhora? Qual é seu nome? Sabe, assim, gente, aquilo, junto com assim, a violência que era naquela época da enfermaria, foi... Era uma enfermaria tradicional, daquelas bem antigas mesmo, tipo assim, cliente com aqueles uniformes horrorosos, quente pra burro, tudo igual. Cheiro de urina para todo canto. A única coisa que eles sabiam pedir era cigarro. Era a única maneira que eles tinham de se relacionar com o técnico, né? Cigarro, remédio. Quando eu me ingressei na psiquiatria a primeira vez, eu tinha 13 anos. Eu senti uma frustração com a minha primeira namorada. Aí aquilo me deixou um montão de macaquinho na cabeça. Aí, com a separação do meu pai e da minha mãe, eu vim para o Rio. Vindo para o Rio, aí meu pai me botou no colégio para estudar. Aí estudei, aí a carta lá para cada reclamação, aí meu pai me batia aberto, falou, cansou de te bater, quer estudar ou trabalhar. Aí eu falei, eu quero trabalhar. Mas eu tinha um primo, um parente muito longe, que me obrigou a ter relação sexual com ele. Eu tinha 13 anos, na marra, entendeu? Ele era homossexual. Aí dali eu fiquei mais, a minha mente já começou a ficar bolada. Aí depois vieram outras coisas. Aí comecei a beber com aquelas coisas, com aqueles macaquinhos na cabeça, fazendo, me desmoralizando eu mesmo, em matéria de personalidade, botando eu para lá para baixo. Aí minha mãe me pegou, me trouxe aqui pro Doutoreira. Aí me deixaram na sala, eu tinha 13 anos. Aí dali me levaram para Paracambi. Aí eu fiquei internado lá em Paracambi. Aí tomando Aldol com Fernegão. Aí eu comecei a me envolver com a rapaziada lá que gostava da cachaça também. Aí começava a fazer a cachaça lá fora para trazer para dentro do hospital. Aí fui caguetado, fui parar no quarto forte, meu amigo, tinha que ver. O quarto forte lá não tinha colchão, não tinha travesseiro, não tinha lençol. E era barra de ferro. A comida tinha que ver, já deu aquele arroz assim? Eu tinha uma malandragem, que lá dava 6 cigarros na hora do almoço. Aí eu guardava os 6 e saia pedindo um por um. Quando eu vinha, eu estava com 40 cigarros no bolso. Depois meu pai soube, escreveram a carta, meu pai me tirou de lá. Mas aí quando eu saí na rua, eu ficava olhando assim, pai, estão falando de mim, pai, estão olhando para mim. Aí meu pai falava, pô, não tinha ninguém falando de mim, de você não. Aí eu olhava para os outros assim. Aí, de repente, me dava uma crise que eu saía, dizia que era Jesus,
Dizia outra vez, eu pintei o dedo, dizia que era um negão, o gangazumba. Outras vezes eu era o... Como é que é? Eu sempre fui pro lado mais santíssimo, sabe? Mais de Jesus. Aí, pá... Aí internaram, os médicos olhavam aquilo, aí mandava deitar, molhava aqui, bum. Uma vez eu cismei que era São Sebastião do Rio de Janeiro. O médico falou, quem é você? Eu falei, eu sou São Sebastião do Rio de Janeiro. É mesmo? Deita aí. Aí molhou, bum, bum. Aí eu não vi mais nada. Que o choque, tu não sente nada. Mas se tu vê dando numa pessoa, tu tem medo. Que elas pulam desse tamanho. Não sei se tu viu o bicho de 7 cabeças. O cara pula mesmo. Quando eu tomava choque e voltava da crise, aí que eu ficava com medo de sair na rua. Quando eu não estava em crise, eu andava por todo lado, aquela loucura, era, sabe como é que é? Não precisava de choque, sabe como é que é? Mas eles achavam que eu precisava, aí bum. Aí eu falei, estou em crise, eu vou ficar quietinho. Aí eu fiquei quietinho. Mas doutor Célio, falecido doutor Célio, ele é malandro. Ele olhou para mim, fez assim. Aí eu burro, caí na dele, eu fiz pra cá. Aí ele, no outro dia, mesa de choque. Uma enfermeirinha desse tamanho que me dava, porque eu pensava assim, pô, eu vou deitar com ela, se eu não deitar com ela, ela vai chamar aqueles caras parrudos lá do pronto-socorro, eu vou deitar na marra. É melhor eu deitar na moral do que deitar na marra, né? Aí ela, deita aí, pensa numa coisa boa, fecha os olhos, aí, mas sempre assim. Saía lá pra fora, não continuava tratamento, nem remédio, nem nada. A crise vinha lá, choque, tomei uns 30, 20, 25, 30, quase 30. Aí conheci a carne, aí começamos a fazer um trabalho de análise, tipo, psicológico, análise. Aí eu falava dos casos, essas coisas que eu tô falando com você, eu falava com ela, tá vendo? Agora tá mais fácil. Antigamente essas coisas, que quando o paciente é primário, ele fica com medo de se abrir, né? Entendeu? Mas quando ele encontra uma pessoa que ele tem assim, uma certa confiança, igual eu tive na carne, eu abri meu jogo para ela. Aí aquilo foi elaborando. Quer dizer, aquilo que me assustava já não me levava à crise mais. Eu já sei que eu não sou Jesus, que eu não sou Buda, que eu não sou negão. Já pensou? Eu pensava que sou um ganga, eu dizia que era gangazumba, o rei dos africanos. Hoje eu sou o Rafael Alfredo Moreira Dias, filho de Pedro Alfredo Dias, Moreira Dias, entendeu? Ninguém poderia ficar na enfermaria se não quisesse. Ninguém poderia tomar uma medicação a pulso. Ninguém poderia ficar preso. Isso a gente não abria mão. Se virar um caos, outro problema. O caos tem que ser organizado. Depois a gente conseguiu avançar mais um pouquinho, que foi a enfermaria de portas abertas. Também a duras penas. A gente não deixava ter tranca no dia seguinte. Para isso existia dinheiro, né? Pra conseguir material, não sei o que, era difícil. Mas para ter tranca nova e botarem, né, fecharem de novo, era quase toda semana. Então nós arrumávamos. Coitados, os pacientes levavam a culpa, porque... Quando você quebra uma fechadura dessa, para que venha a licitação, que compre outra. Quantas vezes os clientes mesmo me ajudaram a quebrar? Né? Era muito engraçado porque a gente burlava tudo, né? O Lula andava, a gente fazia paredinha para o Lula arrombar a fechadura, para o auxiliar de enfermagem não trancar, entendeu? E era um trabalho meio marginal que a gente fazia por conta de ver esse sofrimento. Se a gente acha que, a gente acredita que é emocional, essa forma era muito brutal de se tratar um ser humano, né? São pessoas hipersensíveis. Você trancafiar é você bater, é você esmurrar. Para mim, eu acho que é dor física, né? O Reinaldo falava, eu sinto na pele, eu sinto dor quando alguém grita. A gente não pode se descuidar, porque o asilão, ele cresce, né, das cinzas, assim. Por exemplo, eu, de vez em quando, estou indo pegar um cliente nosso que está em numa dessas clínicas, e aí você revê tudo que você viu quando entrou aqui, né? Então
lado está a loucura? Né? De que lado está a loucura? Em nós, que em determinado momento da vida nos alienamos por não suportar as pressões do meio, ou nessa sociedade doente que nos leva para a beira do precipício. Porque loucura para mim, mais loucura do que um cara que está internado, é o cara que mata uma mulher por ciúme, é uma mulher que mata uma criança, entendeu? E acaso na sociedade, tu pega o jornal, esses jornais aí, Extra, Dia, você lê tudo, todo dia você tem essa notícia. O cara ficou devendo R$1, o cara vai lá e mata. Isso, para mim isso é pior do que loucura, é mais do que loucura, entendeu? Agora aqui, os malucos mesmo aqui, você vê, são os malucos, a maioria dos malucos aqui não bate um no outro, não briga, entendeu? Quer dizer, é uma coisa de, entendeu? O que é loucura? A doença psiquiátrica, para mim, não é uma doença, às vezes é uma procura. E muitas vezes a pessoa não se acha. Não se acha, mas tem gente que se acha. Eu por exemplo, eu acho que eu estou me achando. Entendeu? Mas agora tem um dedo, já ralei também, né? Eu tô vivendo a psiquiatria desde 87. A psiquiatria, os tratamentos psiquiátricos, a doença psiquiátrica, ela é uma coisa que precisa ser divulgado. Precisa ser divulgado porque muita gente, por exemplo, eu tenho um sobrinho. Se eu falar com ele em trazer ele aqui, ele vai ficar com medo, ele acha que o nego vai bater nele, o maluco vai agarrar ele. A mídia, ela não leva o conhecimento, ela leva fato que vai... Então é importante levar o conhecimento, né? As pessoas têm que ter conhecimento, não é fato. Ah, o Ronaldinho tá com aquela modelo, que não sei o quê. Por que eu tenho a ver com isso? O que eu quero saber do Ronaldinho? Eu quero adquirir conhecimento. É uma coisa suja ficar debilitado mental. Era uma coisa nojenta, né? De uma maneira que não se quer se aproximar muito desse tipo de circunstância, né? De contágio, né? Não quer acho que se contagia, fica ruim, trocar essas ideias, irrita, né? Dá uma irritabilidade a quem está perto, fica todo mundo irritado com a presença de quem tem com a coisa de dificuldade, né? Quando começaram a observar, eu digo meus familiares, que aqueles anseios que eles tinham, nós tínhamos também. Os mesmos anseios, vontade, desejo, realização, e perceberam que com o baque a gente continuava demonstrando apego ainda, alguma ideia de vida, né? Procurando ter explicação pela injúrias que passávamos naquele momento, dores, né? Causadas pela deformações de caráter que viam na gente, que a gente se sentia mal com isso, só porque a gente não se sentia completamente de forma equilibrada. Começaram a perceber que não só nós, como qualquer uma pessoa pode se, no momento do outro, perder-se dos pés no chão e perder a ideia da dimensão das coisas. Por exemplo, um astronauta. Então, um astronauta tira o pé do chão. Então, a gente fica tratado de uma maneira excluída, como fosse diferente dos outros. A partir do momento que a gente demonstra ter passado como uma espécie assim, de ensaio antes, né? Para os outros, como é que passar por um período, como se estivéssemos numa quarentena, né? Vimos que tivemos um retorno, né? Retornamos, né? Tipo mesmo aquele parafernália de coisas mesmo dos astronautas, né? Aquela chegada triunfante, né? É como a gente estivesse chegando também no espaço, voltando para a Terra, né? 1980, ninguém falava muito nesse negócio de depressão, essas doenças. Quer dizer, a gente era irmã dele, mas a gente não sabia que isso era uma doença. E minha mãe nunca já havia comentado que ele estava doente. Quando começou a primeira crise que ele deu com 15 anos. Foi quando minha mãe faleceu. Aí que deu a primeira crise nele. Essa crise deixou todo mundo em casa assim meio triste, né? Porque ele a primeira vez que deu a crise, ele entrou num buraco. Ele fez um buraco no chão, né? Entrou e ali ele ficou. Ele não comia, não bebia. A gente colocava comida, ele não comia. A gente ia lá, a comida estava do meio. Quando ele saiu desse tal buraco, ele estava magrinho, todo desnutrido, né? Foi onde eu levei ele para esse doutor Eira. Ele ficou uns 3 meses dentro do buraco, nem os bombeiros não conseguiam tirar ele dali, não tiraram ele. Porque não tinha como, ele fez um buraco e ele entrou, ele sozinho. O bombeiro chegou até ali e disse, não tem como tirar ele, que ele se afundava mais, chegava mais para trás, não dava para ele pegar, né?
Se ele não colaborasse, não deu a mão, ele não podia puxar ele do buraco. Então deixou. Quer dizer, e a gente ficou desesperado, né? Porque uma pessoa dentro de um buraco sem se alimentar, quando chegou o tempo que eu acho que ele não aguentou mais achar fome, ele saiu, mas saiu horrível. Com mau cheiro, todo sujo, sabe? Assim, uma pessoa transformada mesmo, parecia um bicho. Aí sem tomar banho, sem comer. Aí foi onde a gente chamou o bombeiro, normalmente amarrou ele e levou ele para o hospital. Mas ele evadiu-se outra vez de lá. Levou 20 anos de sofrimento chorando, procurava, não achava. Andava pela rua, alguém falava, viu seu irmão lá na Santa Pena. A gente ia naquelas ruas por lá, não achava ele. Ah, viu seu irmão na 28 de setembro, também não achava. Quer dizer, virou mendigo. O ano passado foi que ele apareceu, acho que um garoto na rua deu uma pedrada nele. Aí o bombeiro, a mulher da rua chamou o bombeiro, e ele parou aqui novamente. E até a gente, foi uma surpresa, porque dele falar o meu nome, que ele não estava mais, ele não escrevia mais o nome dele, ele não sabia, assim, falar as coisas, a gente perguntava, ele falava, esqueci, não lembrava mais de nada, né? Eu vejo assim, né, que Deus teve um cuidado muito grande com ele, porque hoje ele já está comendo. Inclusive agora, no final mesmo, ele já arrumou um curso de enfermagem lá no Albano Rei. Aí tá fazendo curso, né, tá lá, tá todo feliz com o curso. Aí eu fico olhando e falo, né, a gente não pensava dele reagir assim, de voltar ao convívio das pessoas. A gente pensa, né, tá doente, é doente mental, não vai melhorar nunca mais, né? Você sempre tem aquela coisa assim, não, pode dar uma crise, mas ele tá bem, graças a Deus. Desde o momento que você fala assim, eu tenho um irmão doente, as pessoas já, sabe, já fica mais assim, se afastam até da tua casa. E aquela coisa de falar, fulano é maluco. Eu acho isso muito chato, sabe, que as pessoas chegam pra gente e falam, você tem um irmão doido, né? Como se ele só fosse doido, como se ele não fosse, assim, capaz, né, de conversar. E tanto você vê, né, você para perto deles, eles conversam, fala dos sonhos deles. É uma pessoa normal como eu e você. Uma coisa que eu achei assim interessante nele foi a Beth, né? Ele lá trabalhando com ela pegou R$50, deu na mão dele. Ele foi na loja e comprou camisas. Quer dizer, aí eu pude ver que ele pode fazer uma compra. Eu posso dar um dinheiro na mão dele, que ele vai sair e vai comprar o que ele quer. Quando eu achava que eu que tinha que ir comprar uma camisa para ele, comprar um sapato. Mas eu já vi que eu posso dar o dinheiro na mão dele, que ele é capaz de ir lá e comprar. E as pessoas têm esse preconceito. Eu mesmo, quer dizer, então era um preconceito meu também. Quer dizer, eu aprendi que eu ainda tenho muito que aprender, sabe? E aprendi também que, sabe, que eu tenho que amar mais as pessoas, sabe? O que eu sinto pelo meu irmão, eu tenho que dividir um pouco com esses que estão aqui. A gente esbarra toda hora, né? Cada hora tem um diferente, né? A gente quer isso, né? Que a loucura apareça, porque aparecendo a deles, aparece a nossa também, né? Ou seja, podemos ser loucos, podemos botar para fora o que a gente tem, que aí talvez seria assim, talvez eles tenham um pouco mais em magnitude, né? Mas a gente não deixa de ter a nossa, não. Acho que a nossa é que vai para baixo do tapete, né? Uma vez a gente estava fazendo... Posso falar? Posso? Porque está me ocorrendo? Assim, estava fazendo um acompanhamento a um cliente nosso. Fomos ao banco com ele, né? Para que ele pudesse estar lá lidando com caixa eletrônica e tal, coisa que às vezes a gente ouça um pouco, a gente esquece senha, né? Não sei o quê. Aí a gente estava, e aí ele resolveu ter um cartão de crédito, enfim, ele conseguiu ter tudo que temos, pessoas ditas normais, né? E lógico que com isso todas as dificuldades, né? Porque cartão de crédito a gente tem que pagar, se a gente não pagar tem juros e aí as coisas vão... Então as dificuldades foram crescendo assim em um número grande, porque a gente não tinha controle sobre as coisas e não tinha que ter mesmo. Então ele foi fazendo compras, foi fazendo coisas e perdendo um pouco, né, as rédeas da situação financeira dele. Bom, enfim, aí num determinado momento, uma estagiária nossa, né,
Ele falou, não era melhor ele não ter mais nada disso, a gente cancelar tudo? Né? Eu falei, não, peraí, a gente não pode fazer Então, às vezes, a gente também acaba tendo atitudes assim, né? E somos pessoas do campo, né? Isso por quê? Porque a gente estava falando de preconceito, as pessoas têm preconceito, as pessoas não estão abertas e tudo. E o quanto, às vezes, a gente também tem que ter o maior cuidado, porque a gente, enquanto profissional de saúde, às vezes a gente cai no engodo dessa natureza. Você lida com gente, você lida com sofrimento, você lida com dor, você lida com maluquice, que é de uma ordem que não é do concreto, né? É uma coisa extremamente abstrata. Se você não tiver afeto, paciência... Não tô entendendo, assim, tem vezes que às vezes eu, por exemplo, quem me conhece sabe, tem vezes que às vezes eu tô com pouca tolerância, tem vezes que é difícil mesmo, é uma carga é uma energia, às vezes, que você recebe aqui, que às vezes é difícil de você conseguir se manter bem para dar conta. E nem sempre a gente tem certeza daquilo que a gente faz, né? Assim, é um trabalho que ele é muito empírico de uma certa maneira, né? Não está em livro nenhum como é que você tem que lidar com o outro, né? E às vezes você tem intervenções que você não sabe se foram as intervenções mais acertadas, às vezes podem ter sido intervenções muito desastrosas, às vezes não. Mas a gente esbarra com a impotência da gente, acho que é exatamente isso, no cotidiano até em qualquer situação mesmo fora daqui do trabalho. Só que eu acho que esse trabalho especialmente é mais difícil lidar com essa impotência, né? Porque teoricamente as pessoas veem a gente buscando ajuda. Então é muito ruim quando você se sente nessa posição de não conseguir ajudar, né? Por mais que você ache que não dá pra gente ter essa solução mágica pra tudo, né? 2-1 para a cara do Eugênio em cima do iate. Jogaço aqui no hospício, aqui no início da Silveira. O jogo tá difícil. Nós estamos tentando correr atrás aí, pô. Tá difícil pra caramba, os caras estão marcando em cima, nós vamos sair daqui com uma vitória. Meu nome é Alexander, da Casa do Engenho. Valeu, um abraço. Tem um bloco aqui, nosso bloco sai todas as quinta-feiras de carnaval. Antes de existir o bloco, eu pegava um bumbo aqui e saía batendo por aqui. Só até na Globo, relembrou os carnaval de 50. Sabia que o Chave de Ouro não saía? Agora tá saindo? Nós saímos aqui e acordamos o Chave de Ouro. Mas veja só, eu não quero dizer que sou o melhor, mas eu fiz em desde a Zé Pereira, saí com bumbo, aí a Aníbal sacou, aí hoje tem um barracão. Em 2001, meu samba foi campeão, em 2002 foi campeão. Mais uma vez, o Loucura Cidadã está aqui, trazendo alegria aos seus foliões. Em 2001, saiu e abalou, e agora vem mostrar o seu humor. Tem Alerquim e Colombina, tem Napoleão e Maluco na esquina. Quem quiser pode entrar, brincar e pular. Oh, 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 Loucura Cidadã chegou mais uma vez. Aí eu, com a entrevista da Globo, eu mandei um recado pro Chico Buarque. Aí Chico, que ele fala no Sanatório Geral, né? Eu falei, aí Chico, o Sanatório Geral vai passar. Que ele fala no... Tá vendo quando eu botei na letra do Napoleão? Que todo maluco quer ser o Napoleão, entendeu? Eu acho que o que eu falei aqui vai servir de uma visão diferente do doente mental. Não digo maluco, mas doente mental. Maluco é uma palavra bugada. Doente mental que não tem culpa, que às vezes por sofrimento, que o doente mental pode nascer doente mental ou pode adquirir a doença mental no meio da sociedade, entendeu? É um trauma, uma batida, não supera, uma morte de um ente querido, pode ter um trauma, entendeu? E as pessoas que têm preconceito sobre isso, saber que o doente mental é a mesma coisa que um adético, é a mesma coisa que um diabético, tomando remedinho, ele tá, é um cidadão comum igual o outro, entendeu? Merece respeito. É Lula, Carmen, Roseli, Andréia veio agora, a Lúcia, todos eles são um amor de carinho, Marilene, eles me dão expor, mas entra aqui, sai pra aqui que eu sei que é de coração. Obrigado. Não tem mais a acrescentar, não. Tudo bem. Nesse dia maravilhoso, sábado ensolarado, né? Não tem nada melhor do que uma festa, não é verdade? Primeiramente, uma boa tarde para todo mundo.
que está sendo realizada aqui no iate, uma grande festa junina, organizada pela doutora Patrícia, todo o SEC, incluindo estagiário, residente, o grupo, a nossa diretora, a doutora Cristina, que ela está longe, mas que a emissora de televisão, perdão, esteja acompanhando até ela, né? E não vamos deixar esse barco de arte afundar, não. Bom dia de João, Antônio ia se casar, mas Pedro pediu pra noiva. Na hora de ir pro canto, bom dia de João, quero ficar ver. O João está dormindo, não acorda, não. Acordar, João. Tacada, A gente chega, né, estagiário, era a primeira experiência que eu tinha com saúde mental. Então, assim, esse encontro com o lugar, com a psicose, você precisa de um tempo para estar se adaptando, né? Eu vi o filme O Bicho de Sete Cabeças. Essa era a minha visão. Achava horrível, chorei horrores. Mas tem a ver com... Acho que qualquer um fica muito chocado com aquele filme, né? Nunca tinha ido num serviço antes de saúde mental, nunca tinha ido num hospital psiquiátrico, em nada, não sabia como é que era. Mas então minha primeira impressão foi meio ruim por causa do lugar, mas não por causa das pessoas. Eu achava engraçado, porque logo quando eu cheguei eu dei de cara com o Maurício, né? Então você vê, são pessoas muito estereotipadas, né? Então eu achava graça. E ficava na minha cabeça, eu tenho que escutar o que ele tá falando, eu tenho que escutar. E eu ficava escutando, mas não estava ouvindo nada, eu só ficava escutando, falando, meu Deus, o que é isso que ele tá falando? Não encontrava sentido, né? Ficava com aquela... Eu me sentia culpada por não estar sendo totalmente eficiente naquilo, né? De estar escutando, de estar devolvendo alguma coisa, nem sempre tem que devolver. A escuta, né? Você está oferecendo o seu ouvido, que seja assim, a melhor coisa também. E aí eu aprendi muito com isso também, né? Houve um momento em que eu fui para enfermaria com o Bruno e com o Lula. O Bruno estava extremamente violento, agressivo, saiu correndo aqui do EAT e levou um tombo. Aí teve um ataque epilético, se machucou. Logo depois, quando a gente conseguiu recuperar o Bruno já estava acordado, já estava falando com a gente teve que carregá-lo para a enfermaria, porque ele estava internado. E para ser amarrado com rituais de... sei lá, cara, uma violência tremenda, desnecessária. E presenciar aquilo, para mim, foi o pior momento que eu tive no EAT. Os poucos clientes que foram internados... chocava na enfermaria ver, mas nunca eu tive contato com uma contenção, que foi o que eles fizeram com o Bruno. Uma contenção da pior qualidade. Eu me senti no filme, né? O Bicho de Sete Cabeças não foi diferente, né? Porque Bruno tinha aceitado tomar remédio, estava tranquilo, sentou na cama, quer dizer, tranquilo entre aspas, porque comparando ao que ele estava até o momento, ele chegou, aceitou tomar remédio e ainda assim a enfermeira pegou uma amarra, né, sei lá que era aquilo, e falou, não adianta, e fez assim com a amarra, não adianta, tem que amarrar. E aí jogaram o Bruno para poder imobilizá-lo e amarraram, tiveram que dar um golpe para poder o Bruno cair, então quer dizer, machucou. Eu vi Bruno chorar, eu vi Bruno gritar, e eu lá, parada com o Lula, sem poder mover um palmo, sem poder falar nada, porque, afinal de contas, a gente não está na rotina deles, que também a gente sabe que é muito complicado, mas a gente não está lá, a gente não tem voz, né? Então, naquele momento, a gente tinha que ficar parado mesmo. Isso, para mim, foi revoltante, foi ver uma pessoa, um ser humano, ser tratado como um animal. Você tem uma linha de pensamento que você acredita, que você acha que dá certo, e aí você esbarra com um tratamento completamente oposto e que em um dia pode desfazer tudo que você conseguiu construir com uma pessoa. Então, isso para mim foi o pior.
Tiveram muitas coisas ruins também, mas isso sem dúvida foi o pior. Mas eu acho que a gente tem que se preparar mesmo para ver muita coisa assim. Porque muita coisa tem mudado com a luta antimanicomial, com toda a reforma, muita coisa tem mudado. Mas também muita coisa antiga continua de pé. Às vezes as pessoas falavam comigo coisas que eram tão pertinentes, tinham tanto a ver comigo, que começou a me dar a sensação que a pessoa estava lendo o meu pensamento, né? E aí isso foi evoluindo, isso foi crescendo. E aí depois desse dia que eu acordei assim, com esse mal-estar horrível, eu fiquei assim, achando que isso podia ser real. Já que as pessoas liam meu pensamento, eu não precisava mais falar, então parei de falar. Eu já estava num processo de comer menos, fui comendo cada vez menos. Eu criei um modo todos assim particular de interpretar a realidade. Quando eu tive a alta, assim, a crise ainda não tinha passado assim esse momento mais agudo, porque o que o remédio fez é como se fosse tivesse me anestesiado, entendeu? Mas ainda estava ali, tudo que o processo continuava por debaixo do remédio. Embora eu aparentemente ficasse muito apática, mas a minha mente, o meu cérebro, a velocidade do pensamento era uma coisa assim assustadora e era como se eu tivesse ligada 24 horas. Eu não conseguia escovar o dente, não ter habilidade motora para escovar meu dente, para me ensaboar, não conseguia segurar. Eu ficava assim, com aquele andar de marcha, sabe? O olho assim meio arregalado. Então eu não me reconhecia, porque a loucura é falada como sendo uma coisa assim, aquela louca é aquela pessoa que não entende nada do que tá acontecendo. É para sempre, não tem cura, assim, é incapaz de fazer as coisas. Ou que então, se tem uma situação dessas, também assim, você pode até ter uma outra coisa, mas é como se a sua história para trás morresse. Eu não acredito nisso, né? E eu comprovei isso nessa minha experiência. Você tem que voltar ao que você era antes, porque você fazia isso, você era assim. Vou voltar e nem vou matar o que foi, né? Tudo faz parte da minha história, né? E como eu ainda estou viva, ainda estou mudando, né? Ainda estou me construo, me desconstruo. Vocês, senhores ouvintes, me perdoa pela minha falação de hoje, porque eu estou um pouco impregnado. Eu tomei algumas injeções, entendeu? Não foi agora, mas minha voz está saindo meio fanhosa. Passe livre, a gente entra no ônibus, ainda mais se pegar aqui na frente do hospital, todo mundo fica olhando. A gente senta perto de uma garota bonita, ela faz isso. Vai saindo. E não é só lá fora, não. Começa dentro do hospital, acaba lá fora. E não vai acabar lá fora, não. Isso continuará geração em geração, enquanto uma pessoa adoecer, porque primeiro discriminar é a família. Se não existe atenção na minha família, eu não vou encontrar lugar nenhum, eu vou cheirar, eu vou roubar, como existe casos de pessoas que tinham esse problema, que matou, roubou e morreu. Conforme fosse, estoura uma pessoa, um homem bomba. Porque você aguentar depressão, vazio, angústia, vózio, vulto, calafrio, arrepios que você não conhece de onde que pessoas te criticando, sociedade perversa, remédio, passe livre, barulho, funk, detesto funk, rap, detesto. Então você acaba enlouquecendo. Meus pais tiveram muita dificuldade em aceitar meu irmão, que ele é esquizofrênico, então tiveram muita dificuldade, até relutou muito, veio para aqui, relutou muito
os terapeutas, não quer aceitar. Mas a partir do momento que você aceita, as coisas ficam diferentes, fica até melhor para ele. Eu tenho meu sobrinho, que ele é especial, e nós aceitamos, nós amamos muito, e a vida para ele é muito boa, dentro dos limites dele, né? Às vezes meu irmão acha, estão olhando para ele, eu digo, não estão olhando para ele, eles olham para ele como olham para mim, a gente tem que aceitar, não é? A gente tem que aceitar, ele vai para o Maracanã, ele vai para o futebol, ele vibra com todo mundo, então, né? Já está existindo espaço para eles, né? Meu irmão fazia faculdade, então ele começou a se envolver com droga, foi que apareceu a esquizofrenia. Então, por que ele foi procurar a droga? Tem que saber o porquê daquilo. Houve algum desequilíbrio dentro de casa? Houve. Por que ele foi procurar aquilo? E depois começa a se colocar no lugar de vítima. Você acabou comigo, você destruiu a minha vida, que você é doente, você não sei o quê, você não se ajuda. Mas não é nada disso, né? Aquilo piora a situação. Você tem que entender aquela pessoa. Você tem que falar a mesma linguagem que ele. O porquê que você entrou nessa, não é? E não esconder ele à base de remédio, de sedado, em casa, dormindo. De te esconder, você é um doente, você é a minha vergonha, você seguiu outro caminho, você é ovelha negra. Não, você é meu filho, eu te amo e nós vamos lutar. Você não arrumou isso porque você quis, qualquer família pode ter isso, você não é diferente de ninguém, acabou. Sabe por que o mundo está cheio de gente safada? As pessoas não se conscientizam que o Brasil ainda é nosso. Diminuindo você não. Eu tava pensando que realmente vocês é de alguma como é? Emissora de televisão. Batata para o EAD! Batata! 1-0 para o EAD! A você, Patrícia, Camila, a todas as meninas do IAD, feliz 2005, beijão de coração. Tchau. Costinha. Au! Isso aqui vem dizer aqui o grupo de reflexão, né? Como um momento dirigido quando era antes de ser IAD, era ele. Aí foda merda. O seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou em cada pôr do sol. A saudade incendeia meu coração. Estamos todas as técnicas, a Renata, a estagiária, a minha médica, a doutora Alexandre, todos, muitos meus pacientes, Rodrigo, todos. Um abraço e um beijo pro Levi. Lá vai Valdemar para a esquerda, cruzou, jogou fora do hospício a bola. Não, você faz e deixa guardando. Como é que eu faço? Eu não faço dinheiro que paga a bola, que eu não tô competindo, não. Não. Não, mas tem dois. Quer ver certo? Dizem que é bom o sonho, né? Não sei se dormem com sono com diazepam, não sei, né? A medicação que usam, né? Eles dizem que é uma beleza o sonho. Oi, Sheila. Oi. Vai. Ajuda ele, xinga ele, manda ele embora. Desejo seu, você tá me deixando eu.